Então, eu gostaria de iniciar logo a nossa aula. Nessa aula a gente vai tratar, continuando, né, o desenvolvimento da parte de back-end, da API, né? Nós vamos tratar de outros conceitos interessantes e muito importantes no que diz respeito ao desenvolvimento de APIs, tá? Sobre o que a gente vai lidar nesse encontro. Nós iremos falar a respeito do modelo de maturidade do Richardson, tá? E as boas práticas para uma aplicação RESTful. Então, nós iremos abordar todas elas, né? Todas as boas práticas do modelo de Richardson para a evolução da API, né? E em seguida a gente vai voltar a nossa atenção para o nosso código. O código foi desenvolvido na última aula, né? Para que a gente possa evoluir aquele código e dar continuidade no nosso projeto, tá? Bom, como vimos na aula anterior, a gente tá tratando exclusivamente de REST, né? Representa uma série de princípios definidos pela www visando a padronização de rotas, requisições e comunicações sem estado. O próprio protocolo HTTP foi baseado nessas regras e se propõe a resolver todos esses problemas. Lembrando, gente, REST não é um design pattern, não é um padrão, não é uma arquitetura. REST é um conjunto de boas práticas. Tá? Então, é como se fosse uma receita de bolo. Faça seguindo esta receita que você vai conseguir uma aplicação REST. Não existe nenhuma padronização, nenhuma certificação. Tá? Qualquer lugar que vocês verem escrito, não, certificação REST API, isso não existe, tá? Não existe. REST, ele é um conjunto de boas práticas, ele é um conjunto de normativas, de ideias, que uma vez que você comece a segui-las passo a passo, você, consequentemente, vai ter uma aplicação baseada nas melhores práticas de mercado, tá? Bom, vamos continuar aqui. O objetivo de uma API RESTful é o mesmo de design pattern, o qual fornece uma solução reutilizável para problemas comuns. Olha só, reutilizável, a palavra mágica aqui, tá? Tem que ter bastante atenção com isso, tá? A ideia é acelerar o processo de desenvolvimento através de um paradigma de desenvolvimento bem testado e dotado. Olha só, a ideia é acelerar o processo de desenvolvimento através de um paradigma de desenvolvimento. Então, não é uma arquitetura, não é um modelo baseado em conceitos, em uma modelagem, não. São ideias, tá? Ideias já testadas e adotadas por inúmeras empresas desenvolvedoras, empresas fornecedoras de serviços, etc. Tá? Neste conceito, podemos afirmar, então, que RESTful é um termo atribuído a uma API que possui a inteligência de aplicar o REST. Então, RESTful é a API que aplica o conceito REST. Isso é importante, tá? Vamos, ó. Por falar em coisas importantes, a gente tem que levar em consideração também que, quando se trata de boas práticas RESTful, a gente tem que citar o modelo de maturidade de Richardson, tá? E o que seria o modelo de maturidade de Richardson? De acordo com Roy Felding, um dos idealizadores do modelo arquitetural REST, foi esse cara chamado Roy Felding que inventou a palavra REST, o conceito REST. Tá? Para que uma API seja considerada RESTful, essa deve obrigatoriamente seguir um conjunto de regras pré-estabelecidas pelo próprio Roy. Então, ele estabeleceu esse conjunto propriamente dito. Tendo em vista a complexidade desse modelo, acabamos nos vendo presos em questões como: isso não é possível, esse modelo é inalcançável, não tem condições de fazer isso. Várias e várias pessoas
que trabalham na área, quando vem o modelo de maturidade, costumam dizer exatamente isso. Ele não é alcançável. Tá? A implementação realmente é uma tarefa extremamente difícil e dolorosa. É muito difícil você implementar. No entanto, é como toda receita de bolo, né? Você faz o primeiro, passa todo aquele perrengue, o segundo você já vai aplicar uns conceitos que você já aprendeu melhorzinho, né? Ah, eu não posso pôr tanto açúcar, eu não posso pôr tanto chocolate, eu posso colocar um pouquinho mais de tempo no fermento, e assim vai. No terceiro, você já vai começar a acertar muito mais, e assim por diante. Então a ideia é maturidade. Conforme você vai evoluindo o teu conceito, os teus conhecimentos, você vai alcançando um nível de maturidade muito superior, tá? Baseado nessas dores, que Leonard Richardson propôs um novo modelo de maturidade dividido em 4 níveis, visando alcançar o nível máximo, que é o REST do REST, ou até melhor, a glória do REST. Esse é o modelo de maturidade de Richardson. Eu estou falando desse cara aqui, ó. Tá? Na aula de hoje a gente vai discutir exclusivamente coisas derivadas desse modelo, tá? Eu quero aplicar, eu não vou passar muito tempo, porque tem 50 slides, eu não vou ficar falando o tempo todo para vocês aqui a respeito disso. Eu gostaria muito, se possível, de citar algumas coisas, tá? Devo pular algumas partes que eu considero menos relevantes e ir diretamente para o desenvolvimento da aplicação em si. Tá? Vou abrir o Visual Studio e vou codificar por lá e vocês, por favor, me acompanhem. Tá? Bom, quando se trata do modelo de maturidade de Leonard Richardson, a gente tem que levar em consideração que, primeiro, aonde estamos hoje? No Swamp of Pox. O que significa isso aqui, professor? O pântano do Pox seria o para nós, se a gente fosse traduzir Pox, seria gambiarra. Tá? Pox, para nós, é gambiarra. Então, é o nosso cantinho da gambiarra de hoje. As nossas aplicações desenvolvidas para web, né, que nós dizemos que são REST, na verdade não são. Tá? Não são mesmo. Vamos continuar aqui. Ó. Alguns termos utilizados que eu vou citar justamente nessa aula de hoje, tá? Que eu vou discutir com vocês nessa aula de hoje. Alguns desses termos são recurso, é tudo aquilo que uma API pode gerenciar e manipular dados, realizando operações como cadastrar, ler, alterar, remover. O CRUD, em outras palavras, né? Documentos, funcionários e empresas são exemplos de recursos em uma API. Então, quando eu falo recurso, eu estou falando exatamente daquela parte lá da API que diz respeito a controller, tá? Ah, então uma controller é um recurso, professor? Sim, entendam dessa forma. O cliente é o responsável por realizar as requisições ao servidor utilizando a API. Então, todo o cliente é a parte que requisita, né, que faz a request para a nossa API. No nosso caso, nós estamos falando exclusivamente de quem? No nosso modelinho, a gente está falando do Postman, né? Então, o Postman, no nosso caso, é o nosso cliente. O servidor recebe as requisições e os processa, retornando uma resposta de sucesso ou falha. O servidor, no nosso caso, é a nossa API. Tá? Foi embora? Povo barulhento. Vamos lá. Importante. Aqui começamos a discutir o primeiro nível de maturidade de Richardson, tá? Vamos começar a falar sobre isso. O nível 0 é o POX, a nossa gambiarra. Considerado o nível mais importante de uma API RESTful, aqui não se usa padrão para praticamente nada. Pura gambiarra, tá? Repare que o nome dos recursos, resources, não estão bem definidos e estão sendo utilizados unicamente para invocar mecanismos remotos, baseados em Remote Procedure Invocation, ou RPC. A troca de mensagens deste nível pode estar até serializada em formato XML, JSON ou texto. Porém, só isso não faz uma API ser RESTful. Está aqui um excelente exemplo. Ó. A gente tem os verbos do HTTP, eu só tenho get e post, e dá uma olhada como está escrito isso aqui.
get customer /1, operação get data. Save customer, change customer, delete customer. Senhores, senhorita, isso está errado. Isso não é um modelo de boa prática. Você está usando um verbo junto com o recurso que você quer compartilhar. De acordo com o modelo de boas práticas, não é assim que desenvolve uma API. Ah, não é? Não. Não é. E vocês vão ver exatamente do que eu estou falando, tá? Identificação de recursos. Importante. Aqui, nós vamos começar a discutir o nível 1. Então, quer dizer, a gente já tomou consciência que nós vivemos em um nível de gambiarra. É o POX. Tá? Então, a partir desse momento, olhamos para os nossos recursos, para as URLs do nosso programa e começamos a perceber quais são os nossos erros, as nossas falhas, né? Ó, compara isso aqui, que está aqui embaixo, ó, no nível 1 já, né? Com o que a gente tinha aqui, ó, no nível 0. Olha a diferença do valor da rota. Dá uma observada. Tem uma diferença gritante aqui, tá? A gente começa a observar algumas coisas muito diferentes. Quando a gente for lá para o Visual Studio, vocês vão perceber aonde que a gente usa esse tipo de coisa aqui. Na verdade, quem desenvolveu já deve ter caído a ficha. Ah, já sei onde usa isso aqui. Então, vamos continuar. Toda aplicação gerencia algumas informações. Uma aplicação de e-commerce, por exemplo, gerencia seus produtos, clientes, vendas, etc. Essas coisas que uma aplicação gerencia são chamadas de recursos no modelo REST. Os recursos sendo as nossas controladoras lá no Web API, tá? Um recurso nada mais é do que uma abstração sobre um determinado tipo de informação que uma aplicação gerencia, sendo que um dos principais do REST diz que todo recurso deve possuir uma identificação única. Se trata da controladora clientes, exclusivamente clientes, é por assunto. Então você tem lá, por exemplo, vamos imaginar, nós temos estado, município, pessoa, veículo, etc. Então, cada um desses é um assunto diferente. Então, é um recurso diferente que eu tenho disponível na minha API. Ah, vamos ver. Aqui tem uma outra situação interessante. Ó. Você desenvolveu um Web Service REST que gerencia 6 tipos de recursos. Então, 6 tipos de assuntos diferentes. Os clientes desse Web Service manipulam esses recursos via as requisições HTTP. Bom, ao chegar a uma requisição para o Web Service, como ele saberá qual dos recursos deve ser manipulado? Como que você faz isso? Primeiro, você precisa enxergar qual o verbo HTTP. Segundo, qual o recurso que quer ser consumido. E terceiro, se ele tem parâmetros. É justamente por isso que os recursos devem possuir uma identificação única. Lembra que eu falei? Estado, município, cliente, pessoa, veículo. É uma identificação para cada controladora. A identificação do recurso deve ser feita utilizando-se o conceito de URI, Uniform Resource Identifier, que é um dos padrões utilizados pela web. As URIs são a interface de utilização dos seus serviços e funcionam como um contrato que será utilizado pelos clientes para acessá-los. Exemplos de URI. Aí, ó. Lembra que eu falei para vocês? No caso aqui, ó, ele adotou... Ah, professor, mas aqui ele colocou no plural. Lá na frente você vai entender que isso aqui tem importância, mas desde que você padronize. Guarda essa palavra, tá? Então, olha só. Isso, todos aqui são exemplos de URIs válidas. Que são, provavelmente, URIs... essa aqui provavelmente pode ser um post ou um delete. Isso aqui provavelmente pode ser um get. Isso aqui é um get. E essa aqui também. Então, quer dizer, ó, dá para reconhecer. Só de bater o olho você já tem uma leve ideia. Ah, isso aqui é tal coisa. Vamos em frente. Os verbos HTTP nós já vimos. Eu não vou nem discutir muito, porque a gente já viu isso aí, tá? Aqui começamos a discutir o nível 2, os verbos HTTP. O bom uso. Nós iniciamos o desenvolvimento de uma REST API a partir dos verbos, do estudo dos verbos HTTP. Então, quer dizer, essa parte aqui, vamos dizer que a gente já tem uma leve noção. A partir desse momento, os verbos HTTP passam a ser usados como o verdadeiro propósito pelos quais foram criados.
Os verbos mais utilizados são get, post, put, delete. O verbo get, por padrão, é utilizado para requisitar dados. Tem um papel essencial em APIs. Já o post é comumente utilizado para gravar registros. Put é para atualizar, delete para apagar. Muito bem. Aqui tem uma tabelinha básica que explica. Na verdade, na última aula a gente já discutiu bastante sobre isso, por isso que eu não quero perder muito tempo falando sobre verbos HTTP. Nós já falamos a respeito disso, está lá no vídeo do YouTube, tá? Explicando o que cada um deles faz. No PDF anterior fala resumidamente também o que cada um deles faz. Algumas recomendações, e é aqui que eu quero me focar, tá? Os princípios do REST envolvem resources e cada um deve possuir uma URI única. Esses resources são manipulados usando solicitações HTTP e cada método, get, post, put, ele incluiu aqui o patch e o delete, tem um significado específico. A maioria das APIs utilizam apenas os verbos get, post, put, delete, porém isso não é regra. Se fizer sentido para a sua aplicação, utilize-as. Então, geralmente, os 4 verbos são equivalentes, como eu falei para vocês na última aula, esses 4 verbos eles são equivalentes ao CRUD, quando se trata de banco de dados. Então, geralmente, a analogia feita é justamente no CRUD, por isso que a gente começou por um CRUD, certo? Existe um motivo mais profundo para isso, mas a gente vai chegar a isso lá na frente. Tá? Vamos discutir isso mais à frente. Vocês mesmos devem chegar a essa conclusão. Rotas. Lembra que eu falei lá quando a gente estava desenvolvendo que é muito importante quando você cita a rota que aquele método vai ter? Depois a gente vai olhar lá no código dentro do Visual Studio, vocês vão perceber que eu trato a rota de uma maneira muito particular. Tá? Eu trato ela de uma forma muito sucinta. Por quê? Em se tratando de rota, o caminho de acesso ao recurso é importantíssimo. E a clareza dessa rota é o que vai ditar se ela é acessível, se ela é prática para acesso ao sistema e se ela é fácil de ser documentada. Tem que levar isso em consideração, tá? São coisas importantes. Então vamos lá, algumas recomendações, vamos direto para elas. Reduza a necessidade de documentações extensas. Utilize paths legíveis ao olho humano. Existem diversos tipos de padrões para as rotas. Os mais utilizados são esses a seguir. Ó. Você pode definir sua rota dessa forma, no plural, como o colega fez no exemplo anterior. Você pode definir sua rota no singular. Você pode utilizar camel case em palavras... em títulos compostos, né? Você pode utilizar o snake case, que é o underline com letras minúsculas, ou você pode utilizar o spinal, que é o sinal de menos aqui, o tracinho entre os nomes. Meus caros, qual é o mais comum? Os dois de cima, plural e singular. O restante, até usado. Esse camel case, eu pelo menos uso lá na Unimed, tá? Agora, esses dois aqui, esquece. Eu nunca vi ninguém usando exclusivamente por causa desses sinais aqui. Isso aqui é um problema, tá? Outra coisa, se algum de vocês tiver alguma dúvida durante a explicação, por favor, fale na hora. Não deixa passar não, porque esse assunto é bastante extenso e complexo. Às vezes a dúvida de um pode ser a do outro também, tá? Então, se pintar dúvida, liga o áudio e faz a pergunta, tá? Vamos em frente. O ideal é que seja definido um padrão único, como eu falei para vocês, para ser aplicado em todas as APIs da sua empresa, não só daquela controller, tá? Aplica o padrão em tudo, em todas as controllers da sua Web API, tá? A minha preferência pessoal, aqui eu estou falando até por um acaso a minha analogia é a mesma da pessoa aqui, de onde eu puxei esse material. É utilizar o padrão no plural. Eu uso no plural. Clientes, pessoas, veículos, etc. Eu uso no plural, tá? Portanto, todos os exemplos deste post estarão seguindo esse padrão. Segue abaixo um exemplo prático cobrindo os principais verbos do protocolo HTTP. Aqui, ó. Products. Aí ele coloca aqui, ainda coloca o ID, né, para consultar um produto específico. O put para atualizar um produto específico. Aqui está usando pela chave. Pode ser feito? Sim, pode ser feito. E aqui ele está chamando um delete
para deletar justamente o produto que tem essa chave primária aqui. Beleza? Vamos em frente. Continuando as recomendações de rota. Procure utilizar verbos HTTP ao invés de operações em seu nome. Observe os exemplos abaixo. Dá uma olhada aqui, ó, o que ele está falando. Ó. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Observa, aqui tem a API, em seguida tem o resource, que é o recurso que ele quer consumir, e depois ele coloca um verbo. Gente, de acordo com a boa prática, olha o que está aqui embaixo. Ó, o correto é que as rotas sejam apenas substantivos que representem o domínio em si e utilizem os verbos do protocolo HTTP. Então, ao invés de usar essa palavra aqui, não use nada. Não coloque nada. O que manda é isso aqui e a rota do recurso que você está consumindo. Só esses dois já diz para que serve. Não precisa colocar nada na frente. É altamente desnecessário. Tá? Observa as outras aqui, ó. Para people, ele não coloca nada na frente. O verbo mais a rota já especifica o que vai fazer. Tá? Para campanhas é a mesma coisa. Aqui, evite paths enormes. Limite até no máximo 2 níveis de path alinhado ao principal. Aqui é um pouco mais difícil. Por exemplo, eu tenho situações na Unimed que eu tenho até 3 níveis. E neles eu subdivido todas as minhas funcionalidades. Tá? Acontece? Pode vir a acontecer. Desde que você use padronização, não tem problema nenhum. Observa como é que ele padronizou aqui, ó. Olha que elegante, ó. É brands. Um get pega todas, o post cria, aí depois ele começa, ó. Para o 4, consulta todos os models ligados a essa marca. Aqui também, né? Ele está consultando um model específico. Repara que está usando tudo palavra no plural, tá? Aqui ele faz um post de versões para o modelo 30 da marca número 4. Tá vendo, ó, como é fácil de ler, de entender? Mesma coisa aqui, ó. Ele atualiza a versão do modelo 30 da marca número 4. Olha como é fácil de entender. Percebe? Então fica muito mais fácil de identificar isso. No caso da Unimed, eu faço uma separação por assuntos e subassuntos. E eu tenho até, em dada situação, eu tenho até um terceiro nível de assunto, por causa da organização que foi feita na API. Tá? Isso é um padrão que eles seguiram e eu tive que seguir também. Mas eu consegui encaixar bem e ficou legal. Tá? Isso é importante, tá? Muito importante. Respostas. Padronização de respostas. As famigeradas respostas do servidor HTTP. Vamos lá? Quando o servidor recebe uma solicitação, o cliente deve saber o resultado da ação, se houve sucesso ou se falhou. Os códigos de acesso de status HTTP são vários códigos padronizados com várias explicações e vários cenários. O servidor sempre deve retornar o código de status correto. Senhores, eu só vou falar dos principais, eu não vou citar todos, porque são muitos. Tá? Se eu fosse colocar a tabela para vocês aqui, a gente ia passar uns 2 dias só falando sobre isso. Quais são os mais comuns? Eu tenho o código 200, que é status de sucesso, o código 300, que se encaixa na faixa de 300, que é a categoria de redirecionamento, a faixa de código 400, que é erro no cliente, e a faixa de código 500, que é erro no servidor. Tá? Quais são os mais comuns? A faixa de código 200, o mais comum é 200 mesmo, é ok. Deu tudo certo. Representa sucesso. Tá? Deu tudo certo na sua invocação e ele atendeu corretamente a tua requisição. Existem outros aqui, não muito comuns, mas depois, se vocês quiserem dar uma olhada com calma, essa lista é grande, hein? Muito grande. A faixa 300, que é uma faixa de redirecionamento, geralmente, a faixa 300, ela é usada para quando você quer redirecionar recursos dentro de uma página. Tipo, a get chega na página, né? A requisição get chega na página, só que não é aquela página que vai atender. Aqui ele está dando exemplo do Razor, mas a gente pode ter, por exemplo, o exemplo do JSP, do Java, que é um
um outro script do lado do servidor que vai atender aquela solicitação. Isso funciona também para o ASP.NET MVC da Microsoft, tá? A próxima faixa, a faixa 400, são erros do cliente. Indica que o cliente cometeu uma falha de requisição. Geralmente aqui, ó, os mais comuns, esse aqui a gente já, inclusive, já enxergou vários aqui, né? O bad request, o unauthorized, é isso. Aí o forbidden, que é proibido, porta fechada na sua cara, e o not found, eu não achei. Esses aqui são os mais comuns, a gente vê bastante na internet, tá? E o 500 são os erros de servidor. Aqui é complicado. Se você obteve uma resposta de erro 500, é muito complicado. Geralmente, erro 500 quer dizer que houve uma falha do servidor e não conseguiu processar a requisição. Então, quer dizer, aquilo que você mandou ele fazer, na verdade, ele não deu conta. Deu pau lá na execução do servidor. Agora, por quê? Aí é o problema. De acordo com a resposta que é retornada, você consegue descobrir. O problema é se vir isso aqui, ó. 503. 503 diz que a API não está disponível. O serviço não está rodando. O servidor web não achou seu serviço rodando. Gente, isso aqui dispara uma dor de cabeça gigantesca do lado da infraestrutura, porque eles vão ter que se virar para descobrir o que foi que aconteceu. Geralmente são cenários de ataque e do tipo DDoS, tá? Geralmente. Outra coisa a respeito lá do modelo de maturidade é versionamento. Você pode ter, por exemplo, uma seguinte situação. Você tem uma API que ela pode atender, na versão 1.0, ela atende, vamos imaginar assim, veículos com até 10 anos de idade. Então, é uma API de emissão de IPVA, por exemplo, ela atende veículos até 10 anos de idade, beleza? Você tem a versão 2.0, que atende, além dos veículos com mais de 10 anos, você atende também a faixa de isenção de veículo, por exemplo, veículo novo, que sai com isenção de IPVA, ou veículo com mais de 10 anos, que é isento de IPVA. Então, quer dizer, olha só a situação. Você tem aqui uma questão que, de acordo com a versão da sua API, você pode atender situações diferentes. Mas, isso é importante, essas versões são acumulativas. Reparou que eu falei do exemplo da versão 1.0 e depois eu falei da 2.0 que acumula o que a 1.0 faz? Então, as versões de versionamento em API são acumulativas. Isso quer dizer que a funcionalidade que você atende da versão anterior tem que atender nessa, na próxima e assim por diante. Certo? Vamos em frente. Algumas recomendações. Quando pensar na evolução da API, o versionamento é uma das considerações mais importantes para o design. Como eu falei para vocês, tem uma importância crucial a nível de negócio aí. A partir do momento que a API entra no ambiente de produção, qualquer alteração no payload ou diretamente na assinatura pode implicar em uma quebra direta nos clientes que consomem os recursos da API. Versionar a API deve ser uma prática mandatória para todo release. Então, uma outra situação que é muito comum é se, por exemplo, você tem versões da sua API para determinados tipos de documento. Na versão 1.0 você processa XML, JSON e TXT. Na versão 2.0, além do XML, JSON, TXT, você também processa YAML, que é um outro modelo de documento baseado em JSON. Tá? E aí na versão 3.0, você além de XML, JSON, TXT e YAML, você também processa, vamos imaginar aí, planilhas do Excel. Entenderam? Então é cumulativo. Isso é uma boa prática de mercado, você ter essa questão acumulativa. E o que é mais importante, repara que também é muito interessante, ó, olha aqui, ó, essa do Facebook aqui, ó, graph.facebook.com/v1.0/me. Ó a versão aparecendo. Embaixo, ó a versão da API do YouTube aparecendo aqui no final. Isso é importante, tá? Muito importante. Por fim,
HOS. HOS. Esse assunto, ele é um assunto meio chatinho. HOS é o último nível de maturidade de Richardson, tá? É o nível 3. Também conhecido como Hypermedia as the Engine of Application State, Roy Felding descreve o HOS como uma das premissas necessárias para considerar uma API RESTful. Tem como elemento principal a representação hypermedia. Hypermedia lembra HTML, né? Então, guarde isso na cabeça, tá? Permitindo que um documento descreva seu estado atual e o seu relacionamento com outros documentos ou futuros estados. Delete, por exemplo. Então, quer dizer, aquela sua solicitação que gerou uma resposta em formato JSON, o JSON, ele já é autossuficiente. O que isso quer dizer? Vamos olhar aqui para baixo, ó. Quero ir lá direto no exemplo para pular um pouquinho isso aqui, porque a gente começa a entender HOS na prática. Olha só, temos uma solicitação GET cuja resposta segue de forma comum, em formato JSON. Uma solicitação, ó, um GET para o recurso accounts, cujo ID seja 1, 2, 3, 4, 5, no formato HTTP. Muito bem. A resposta é essa aqui. Tá passando o slide? Oi? Tá passando o slide? Sim, Igor. A gente vocês não estão vendo a apresentação? Tá parado na página 23. Tá, pera um pouquinho então. Tá parado na página 23? Nossa, eu já tô na 30. Nossa senhora. Eu tô na 39. Deixa eu ir em frente então. Pera um pouquinho só. Deixa eu voltar lá. 23. Eu não tá aparecendo é nada. Nossa, parou lá atrás nas recomendações de rota. O senhor sempre eu fiquei perdido. Dali para frente vocês não viram mais nada? Não, deu uma perdida. Deu tela preta. Não, então pera um pouquinho. Tem alguma coisa errada aqui. Tela Deixa eu azul voltar. morta. Não, pera. Gente. Pessoal, vocês estão aí? Sim. Não sei, professor, dá para ouvir. Eu não sei o que aconteceu aqui não, mas o Microsoft Teams aqui me derrubou da internet, tá? Só um minutinho que eu vou voltar a exibir para vocês aqui. Ó. Vamos reclamar com o Bill Gates. Pois é.
Vamos arranjar um bode expiatório para botar a culpa por causa da Covid também. Vamos lá. Ai, ai. Aguenta um pouquinho aí, gente. Só um minutinho. Vamos voltar lá onde a gente estava discutindo, onde travou para vocês, que foi no final das rotas, tá? Vamos lá. Tive que voltar uns 10 slides aqui para trás, viu, gente? Vamos lá. O senhor tá falando das URL. Então, só que eu já estava lá na frente já. Mas tudo bem, vamos lá, não tem problema não, vamos continuar. Eu falei da padronização de respostas, né? Dos servidores HTTP. Vocês estão acompanhando? Tá todo mundo vendo aí? Agora sim. Então Pra vamos mim, em frente. sim. Beleza, vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, as faixas de resposta HTTP, os mais comuns, é a faixa 200, 300, 400 e 500. 200 são os status de sucesso. Tudo correu bem, a sua solicitação foi atendida com sucesso. Na faixa 300, categoria de redirecionamento. Não é a sua página que vai atender a solicitação. É um conjunto de scripts por trás que vai atender. Essa categoria ela é relativa a aplicações como ASP.NET MVC, JSP, nós temos algumas situações em PHP também, em Python, que trabalha dessa forma, tá? O código 400 é erro no cliente. Geralmente são erros como proibido, né, o forbidden, né, não foi encontrado, 404, que é o famoso, né, que ele não foi encontrado, e a faixa de erro 500, que geralmente é erro no servidor. São problemas que aconteceram do lado do servidor, tá? Aqui eu passei falando um pouquinho dos mais famosos, tal, né? Eu falei sobre 200, que praticamente é esse aqui, os outros dificilmente vocês vão encontrar, geralmente é mais esse, tá? No 300, geralmente é o 302, como eu falei, o exemplo que eu dei, que é o redirecionamento lá no front-end. A página não é ela que vai atender, vai ter um código por trás, que nós chamamos de code behind, que vai atender essa solicitação. É o caso do MVC, do JSP, PHP, Python, etc, etc. Os erros 400 geralmente são erros do lado cliente, quer dizer, você não está autorizado, você fez uma requisição ruim, bad request, você está proibido aquele recurso que você não tem acesso, tá? Ou not found, ele não encontrou o que você está procurando. A faixa de erro 500 geralmente são os erros de servidor. E aqui tem um problema. Quando o servidor tem um erro interno, aquele internal server error, ele pode gerar qualquer tipo de mensagem. Tem que tomar muito cuidado com o que vai responder para quem está solicitando, tá? Inclusive, se ocorrer um erro desse tipo aqui, o pessoal da infra vai ficar desesperado, porque isso aqui significa que a sua API não foi encontrada no servidor. O que está acontecendo? Por que o seu programa não foi encontrado no servidor? Geralmente é cenário de ataque, e geralmente o tipo de ataque é DDoS. Tá? Versionamento. Quando nós falamos de versionamento, como eu expliquei para vocês, é importante levar em consideração aquela situação que eu exemplifiquei. Como você tem, por exemplo, nota fiscal eletrônica. Tá? Na versão 1.0 da nota fiscal eletrônica, você atende notas que vão, por exemplo, hortifruti granjeiros. Versão 2.0, além dos hortifruti, você atende também mineração, carvão, minério de ferro, manganês, etc, etc.
Na versão 3.0, você atende a 1.0, a 2.0, mais bebidas e cigarros. E assim por diante. Então, cada versão que você vai liberando do seu software, essa versão, ela incorpora as funcionalidades da versão anterior. E o que é mais importante, ela não só incorpora as funcionalidades da versão anterior, mas também ela informa isso na própria URL. Repara aqui comigo, ó, o jeito que o Facebook exibe a URL dele aqui. Nesse caso, é uma funcionalidade chamada Graph, lá do Facebook, que ela joga a versão 1.0 aqui dela, ó, a identificação de versão na URL. Isso aqui é interessante. É uma forma de você demonstrar uma facilidade para quem está consumindo o teu serviço, tá? Tem um exemplo aqui debaixo do Google, da API do YouTube, lá do Google, tá? Que ele já fornece também a versão que está sendo consumida. Interessante isso aqui, tem que levar isso em consideração. Se você colocar a versão na URL, você pode estar ajudando a pessoa que está consumindo o seu serviço a não ter dificuldade para descobrir qual parte do seu serviço será consumido. E eu estava falando naquela hora que travou, eu estava falando sobre o HateOS. O HateOS nada mais é do que uma forma elegante de você dar retorno na informação, tá? Na hora que travou, eu estava falando exclusivamente disso aqui. Repara nessa solicitação à esquerda que está sendo feita aqui, esse GET, tá? Para esse recurso aqui, accounts, cujo ID é 1, 2, 3, 4, 5. A resposta é o JSON ao lado, ó. Ele está dando a resposta para você. Legal, interessante. Muito bem. Só que, de acordo com o modelo HateOS, isso aqui pode ser feito de outra forma. Como assim? Olha só, de acordo com a solicitação, aplicando o HateOS na tua solicitação, você tem um caminho direto para o recurso da URI que aponta exclusivamente para deposit e não faz para os outros. Porque os outros não têm a ver com este assunto propriamente dito. Tudo bem que são assuntos ligados, mas são outras funcionalidades que trabalham internamente. Qual seria a forma ideal, então, de trabalhar uma resposta HateOS, professor? Bom, dá uma olhada nesse outro exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma URL, meuserviçorest.com, produto /1. Tudo bem. Você tem a solicitação atendida de forma comum. O JSON normal, respondendo ao que se refere ao código 1 aqui. E aqui você tem um formato já encaixando no formato HateOS. Olha só. Você tem, além de nome, descrição e preço, você tem os links que apontam para ele mesmo, a referência para ele próprio dentro do próprio servidor e que método que pode ser consumido para obter essa informação. Isso aqui é útil, hein? Parece? Então dá uma olhada nesse aqui. Esse, ele vai além. Olha o que ele faz. Ele traz para você, além dele próprio, onde ele próprio pode ser encontrado, ele traz uma referência para um link de update, né, no caso do put, e para uma referência para um método delete, né? Tá aqui, ó, delete underline produto. No que isso aqui pode te ajudar? Existem alguns componentes de linguagens de script, como jQuery, AngularJS, Angular, ReactJS ou o Vue.js, que os grids de renderização de informação fazem uso desse tipo de formato. Então, quando você obtém esse tipo de resposta aqui, ó, do servidor, você já está entregando para o seu usuário, ou para quem está consumindo o seu serviço, a coisa meio que mastigada, pronta. Ó, você pega isso aqui e joga direto para o teu grid, o grid imediatamente assume essas URLs e já deixa disponível para quem quiser consumir. Isso aqui é particularmente útil, gente, quando você está trabalhando com paginação. Você está na página 1. Ele traz um link apontando para o próximo e um link apontando para o anterior. Ah, agora fez sentido. Por quê?
Lá no grid, existem métodos que você pode passar o caminho direto para ele, para o próximo registro, ou para a próxima página de registros. E também pode passar o caminho para a página anterior. Então, para isso que serve o HOS, para facilitar a vida do desenvolvedor front-end. Entenderam? Vamos em frente? Muito bem, agora a parte da prática. Nós terminamos aqui a parte da teoria, tá? Discutimos alguns conceitos que eu quero que vocês depois estudem eles com calma, tá? E agora a gente vai para a prática. Eu vou descompartilhar a apresentação, tá? E eu vou jogar aqui a tela do Visual Studio para que a gente possa usar. Só um minutinho. Só um minutinho. Muito bem. Vamos lá? Aonde está você? Te achei. Muito bem. Todo mundo está vendo a tela do Visual Studio aí? Quem não tiver, por favor, se pronuncie. Dá pra ver. Beleza, então vamos lá então. Essa foi a solução que eu montei para vocês na última aula, tá? Por que ele está dando esse monte de erro aqui? Oi? Normal. Existe? Negativo. Isso aqui é o namespace básico dele. Não, tá errado. Não, tá errado isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu abrir de novo. Deixa eu limpar a minha solução. Isso. E agora eu vou rebuildar a minha solução. Deixa eu olhar aqui. Diz ele que fez tudo com sucesso. Estou te enganando. Muito bem. Vamos lá? Perfeito, agora sim. Então, na última aula, o que nós fizemos, que está no vídeo lá do YouTube? Nós construímos uma API utilizando grande parte daqueles conceitos que nós estudamos em PO1 semestre passado. Lembram-se lá quando a gente viu lá no C# a construção da classe Poco, né? A gente construiu uma classe Poco lá. Lembra que a gente construiu também uma classe FakeDB? Que ela atuava muito semelhante a essa aqui. E além disso, o que é novo aqui e a gente ainda não tinha visto? É a construção de uma API, né, de uma aplicação web no formato de API, e a utilização de alguns conceitos aqui que a gente ainda não tinha, tá? Como, por exemplo, vamos voltar lá no contexto da nossa teoria e lembrar, quando eu falei de rota, eu estava falando disto aqui. Eu estava falando disto aqui. Então, na última aula, a gente discutiu um pouco sobre isso, né? O que a gente fez? Nós, primeiro, construímos os métodos, tá? Então, nós fizemos aqui, ó, o método getAll, aonde eu estou dando resposta aqui, ó, o get, usando o meu prefixo de rota, API /estado. Eu estou usando no singular. Professor, eu posso usar no plural? Pode. É só vir aqui, põe um S aqui na frente e salva. Mas lembre-se que a partir deste momento, toda vez que você fizer isso, você tem que usar o mesmo padrão aqui. É o que diz a boa prática, é o que diz o modelo de maturidade. Então, nós construímos aqui a nossa API. O que agora
eu vi que vocês tinham algumas dúvidas no que diz respeito à construção da API. Algumas dúvidas, inclusive, até mesmo em C Sharp, tá? Como, por exemplo, algumas pessoas não entenderam como funcionava o lance do POCO, outras não entenderam como funcionava o lance do FakeDB, e qual era a necessidade de fazer isso. Algumas pessoas até fizeram alguns questionamentos que não fizeram muito sentido, tá? Mas eu gostaria de abrir agora, nesse momento, para a gente tirar as dúvidas que vocês têm em cima disso aqui. Então, quem tiver dúvida até o momento da API que foi construída, por favor, vamos tirar a dúvida agora. Estou esperando. Ninguém? O senhor mexeu exclusivamente nas controle model? Eu mexi exclusivamente aonde? Nas controller model? Na controller, na pasta controllers e na pasta models. Eu não mexi em mais lugar nenhum. Certinho. Você não precisa... Na verdade, até esse presente momento aqui, Igor, você não precisa nem entrar aqui. Tá? Você só cria aqui a parte da models, que é a tua referência de banco, e a tua controller. Só. Não faz mais nada. Certo? Mais alguém? O que é pouco? O que é pouco? Não lembra disso, não? A gente viu em PO na aula passada? No semestre passado? Sei não. Não? Não? Então vamos revisar então rapidinho aqui o que é pouco. Tá? Vou usar, inclusive, o material que eu dei aula, deixei aberto aqui. O material que eu dei aula semestre passado para mostrar para vocês o que é pouco. Eu vou colocar dentro do próprio Visual Studio aqui mesmo uma definição básica que eu coloquei lá, tá? Olha só. Nós podemos dizer, em outras palavras, vou colocar aqui dentro, aqui, ó. Vou usar o conceito do summary. Nós vamos começar a usar muito isso aqui, tá? Conceito do summary. Eu posso dizer que pouco significa plain object C Sharp eu não lembro o último, só um pouquinho. Ah, tá. Beleza, lembrei. Aqui tá errado. Plain old C Sharp object. Em inglês, tá? Ou o bom e velho objeto do C Sharp. O que isso significa? O que eu quero dizer com isso? Pouco é uma classe, é um tipo de classe que não herda, não se associa, que não deriva. Quando eu digo deriva, quer dizer, ela não pode ser dada, tá? Que não deriva, né? Que não se deriva. Que não se associa. Isto é uma classe isolada. Então, todo pouco é uma classe isolada. Professor, o que o senhor quer dizer com classe isolada? Eu quero dizer que o pouco, ele não tem ligação com ninguém. Nem com uma classe pai, nem com uma classe filha, nem associado com outro tipo de objeto. Não. O pouco, ele é simplesmente um objeto pobre. Uma entidade, se a gente fosse lembrar da UML,
como a gente já fez uma revisãozinha básica aí de UML, ele seria a representação de uma entidade fraca, certo? Que não tem ligação com ninguém, não tem dependências, não tem associações, ele é uma classe pura, sozinha, standalone, forever alone, como vocês preferirem, tá? Então ele não tem ligação com ninguém, com nada. Mas o que é importante, ele é utilizável. Por isso, muitas pessoas dizem que a classe pouco, ela pode ser utilizada como uma classe de domínio, para representar um domínio específico de determinado negócio. Ah, isso aqui tem algo a ver com DDM? Mais ou menos. Tá? Quem está estudando programação já deve ter trompado com esses conceitos aí. Tá? Tem algo a ver com isso. Mas o pouco vai muito mais além. Como ele por incrível que pareça, por se tratar de um tipo de classe muito pobre, ele pode ser utilizado para praticamente qualquer coisa. Como ele não tem ligação com ninguém, é muito comum você usar o pouco em quê? Em aplicações que usam DDD, Domain Drive Design. Ou seja, você usa o pouco para expressar qualquer tipo de objeto sozinho, sem ninguém, sem nada associado a ele. Então, é o tipo de objeto que nós podemos chamar de anêmico. Tá? Entendeu, Igor? Certinho. Muito bem, vamos continuar então. No FakeDB, a gente já tinha feito alguma coisa muito parecida anteriormente, né? Lá em PO1 a gente criou um FakeDB para alimentar uma lista, para alimentar os dados de uma aplicação. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu simplesmente criei uma lista de estados. Professor, isso aqui é análogo a array? Sim, análogo a um array. Ou, no nosso caso, é uma representação do quê? De um banco de dados falso, que não existe. Nós iremos fazer hoje outra controller dessa, para a gente continuar entendendo esses conceitos. Nós iremos construir mais uma controller a partir do modelo de dados do POCO. Tá? Então, por favor, quem estiver com o Visual Studio me acompanhe. Quem não estiver, acompanha do mesmo jeito. Depois segue o vídeo. Se tiver oportunidade, por favor, instale. Se não, espera voltar às aulas e vai ter que botar tudo isso aqui para rodar de novo, porque vai ter que preparar tudo isso. A prova vai ser baseada nisso aí. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já fiz uma classe estado pouco. Muito bem. Deixa ela quietinha aí. Não vou usar ela por enquanto. Vou até fechar ela aqui. Tá? Vou criar uma outra classe. Tá todo mundo vendo aí, gente? Tem algum problema para enxergar? Porque o Teams está piscando sem parar aqui para mim. Eu estou desconfiado que ele está derrubando vocês. Se alguém tiver algum problema, por favor, me fale, tá? Ó, eu vou criar uma nova classe aqui, tá? Eu venho na pasta pouco, botão direito, adicionar. Eu vou descer aqui na lista, no pop-up, ó, eu vou escolher class. Pode usar o atalho se quiser, viu? Se você vir aqui na pasta e colocar Shift Alt C, ele cria automaticamente para você uma classe nessa pasta, ó. Shift Alt C, ele faz isso para você. Coloca aí, ó, cliente pouco. E clica em adicionar, add. Muito bem. Criamos uma classe anêmica cliente pouco. E agora nós iremos colocar as propriedades desta classe. Como a gente está construindo uma coisa didática, eu quero que vocês entendam como funciona, eu não vou encher de coisas isso aqui, tá? Mas geralmente, essas classes pouco pode ter 10 propriedades, 20 propriedades, dependendo daquilo que você vai fazer. Pode ter tudo isso? Pode. Pode ter tudo isso. Ou pode ter pouquinha coisa, 3, 4 propriedades, tá?
Tudo depende da sua necessidade. Aqui, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar public int id get7. Opa. Vou colocar um nome, public string nome, o nome do cliente, né? Pensando que o nosso cliente é pessoa física, tá? Vamos lembrar assim, vamos pensar desse jeito, tá? Get7. Então, se eu tenho cliente, provavelmente eu vou ter uma outra classe chamada fornecedor. Tudo bem, vamos lá. Eu tenho nome, vamos colocar endereço e telefone, public string endereço, endereco, lembrando que não pode ter esse cedilha aqui, e public string, telefone, get e set. Muito bem. Vamos aproveitar o ensejo e vamos criar também já a classe fornecedor. Clica aqui, ó, no Solution Explorer, em cima da pasta pouco, e aí você pode usar o atalho ou o menuzinho, tá? Eu vou usar o menuzinho para que todo mundo veja. Botão direito, adicionar classe. Deixa a classe selecionada, vem aqui e coloco fornecedor pouco. Vou adicionar. Muito bem. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Inclusive, dava até para copiar, mas eu não vou copiar, não. Vamos fazer. Deixa de ser preguiçoso, né? Public int id. Quem quiser copiar, copia, tá? Acho que eu vou usar até o mesmo. Aqui eu vou colocar outra coisa, ó. Em vez de ser um nome, eu vou colocar razão social. Isso, para dar uma diferenciada, tá? Get set. Bem, aí eu vou colocar endereço e telefone. Public string endereco get set. Public string telefone get set. Muito bem. Deixo tudo arrumadinho, o código tá jeitosinho, legal, ótimo. Posso fechar isso aqui? Posso. Vou voltar minha atenção agora para FakeDB. Olha só, FakeDB tem estados, tá? Tem uma private, static, status. Deixa eu colocar tudo em ordem para ficar mais fácil, gente. Eu gosto de colocar sempre private na frente, tá? Para evitar problemas. Então, private primeiro. Então, eu vou fazer um private também para cliente e um private também para fornecedor. Então, vamos lá. Private, static, list, cliente primeiro, cliente pouco, clientes, ponto e vírgula. E vou fazer mais uma. Private, static, list, fornecedor, fornecedores, ponto e vírgula. E agora eu vou fazer as propriedades aqui que representam o nosso singleton, né? Lembra disso aqui, ó. Isso aqui, vou até colocar aqui, ó. Singleton. Tá? E faz um favor para mim, já deixa anotado no relatório de vocês a definição desse cara, tá? Manda para mim a definição de singleton no relatório, tá? Lá. Public, static, list, cliente, né? Vamos cuidar dele primeiro. Vou colocar maiúsculo, clientes. Abre e fecha. Lá. Então, o que o singleton diz para nós? Primeira vez que eu entro, eu verifico se esse cara aqui existe. Professor,
verificar que ele existe quer dizer que eu tenho que perguntar se ele é nulo? Isso, exatamente. Você tem que verificar se ele existe, se ele é nulo. Se ele for nulo, igual a null, qual que é a primeira coisa que você faz? Você o cria. Ah, mas está faltando uma coisa aqui. Espera aí. Deixa eu colocar em ordem, né? Get. Isso. Isso é uma propriedade, né, gente? Olha lá, ó. Get. Isso. E dentro do get, eu verifico. Se cliente for nulo, eu crio uma instância de clientes, né? Clientes recebe um new list cliente. Não, calma, eu ainda não vou alimentá-lo, tá? Ainda não. Vou dar return aqui embaixo, ó. Return clientes. Muito bem. Parou de dar erro. Primeira parte do singleton já está criada. A segunda parte, eu quero que ele inicialize. Vou até colocar aqui, ó. Singleton. Eu quero que ele inicialize com valores. Lembra como é que a gente fez isso aqui com estados? Ó, eu criei instâncias, ó, diretamente dentro da lista, tá vendo? É o que eu vou fazer aqui também. Então, eu vou colocar clientes.add. Estou adicionando um item na minha lista. Esse item é do tipo cliente pouco, né? Então, new cliente pouco. Aqui dentro eu passo os parâmetros para ele. Aqui dentro não, desculpe. Eu faço as chaves, isso. Aí eu passo. ID igual a 1, vírgula. Vamos fazer nessa ordem que ele está dando aqui? Não. Nome igual a fulano. Vírgula. Endereço igual a... Não, a 10. Telefone é igual a 3210 traço 1, 2, 3, 4. Esse é o primeiro item. Vou copiar e vou fazer mais uns 4 aqui, ó. Para ter 5, né? Então vamos colocar aqui. 2, 3, 4, 5. Então eu coloquei fulano, aqui eu vou colocar ciclano. Aqui eu vou colocar beltrano. Aqui eu vou colocar deltano. Aqui eu vou colocar estranho. Opa, escrevi tudo errado. Estranho. Muito bem. Aí eu vou colocar aqui, só para a gente ter alguma coisa para alimentar, tá? B, C, D e E. Deixa o número 10 aí mesmo, não tem problema não. E deixa esse telefone só para a gente ter alguma coisa, uma massa de dados para a gente poder trabalhar, tá? Vou repetir tudo que eu fiz aqui. Eu vou repetir para quem? Para fornecedores. Eu posso copiar e colar? Posso, mas lembrando que eu tenho particularidades lá, tá? O nome do campo é diferente. Então aqui, ó, é oh, caramba! Caramba! Fornecedores. Muito bem. Aqui dentro, fornecedores. Se fornecedores for nulo, ele vai criar uma nova. Se não, ele responde ela que já existe. Muito bem. Aí aqui, eu vou mudar. Então, eu posso copiar esse cara e colar aqui. 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 O Visual Studio vai dar erro. A gente vai corrigir agora. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Fornecedores não é cliente pouco, né? Então, vamos começar a corrigir por aqui, ó. É fornecedor pouco. Agora, eu vou colar aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Professor, não é nome. É razão social.
Vou copiar esse razão social e vou substituir onde tem nome. Aqui. Com isso, eu fiquei com uma instância igualzinha, pronta para ser usada. Tá? Não se preocupa muito com os dados aqui dentro, não, porque isso aqui é só para alimentar, para a gente ter massa de dados para poder testar. Tá? Vou colocar aqui um sumário explicando que isso é um singleton. Tá? Dizem as boas e más línguas que é sempre bom deixar um espaço aqui entre o que é público do que é privado. Eu estou acompanhando o Clean Code, que é uma outra vertente muito interessante de desenvolvimento, e ela diz o seguinte: sempre é bom deixar um espaço entre eles aqui. Você adota um espaço. Eu adotei 5 espaços entre eles, tá? Então é o que eu venho. Eu venho e faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Faço a mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E eu faço a mesma coisa aqui. Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque se você fechar aqui no Visual Studio, ó, olha como você fica, ó. Dá para você enxergar tudo. Você vai diretamente naquilo que você quer resolver, naquilo que você quer mexer. Não fica bem mais fácil enxergar? Ó, fica bem mais fácil de perceber as coisas, né? Então tá. Feito isso, vamos dar um build para ver se está tudo ok. E aí eu dou uma paradinha e abro para perguntas. Quem tiver dúvida, fale agora. Nenhuma dúvida? Beleza. Devo entender que a turma inteira entendeu, então vamos embora. Vamos continuar. Próximo passo. Agora vem a parte legal. Nós vamos criar a controller para clientes e para fornecedores. Repara aqui, isso é um costume que eu tenho, tá? Eu coloco a controller sempre com nome singular. Tá? Por quê? Porque a controller, ela representa um recurso, né? Ah, professor, mas aqui dentro o senhor colocou o nome da rota no plural. Sim, mas repara, isso aqui é o que o servidor vai expor lá na web, certo? Isso aqui é o jeito que você controla o seu código. Pode ser diferente, professor? Pode. Nada te impede de trabalhar diferente. Tá? Vou demonstrar isso para vocês. E detalhe, não está errado, tá? Não dá erro de compilação, não dá problema nenhum. Funciona perfeitamente bem. Vamos vir aqui. Botão direito aqui em controllers. Vamos adicionar uma controller, tá? Add controller. Na tela que se segue, seleciona aqui, ó, Web API 2 Controller Empty, vazia. Adiciona o nome cliente. Eu vou trabalhar no singular. Se você quiser trabalhar no plural, não tem problema. Mas lembre-se, tem que estar tudo igual. Tá? Isso significa que se você for para o plural aqui, você tem que mudar esse cara aqui também. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou ficar no singular mesmo e vou colocar add. E aqui é legal porque a gente está construindo juntos, né, uma API, fica muito mais fácil de entender as coisas. Bom, vou lembrar um pouco do uso do Visual Studio, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar um método, os 2 gets que eu estou trabalhando. Por enquanto, a gente só está trabalhando com get. Mais para frente, a gente vai trabalhar com post, put e delete. A gente vai fazer um CRUD completo, tá? Mas vamos entender os fundamentos primeiro, para depois a gente começar a avançar. Então, qual que é a primeira coisa que eu faço aqui? Eu vou criar um método, os 2 get. Public, visibilidade, HTTP response message, é o objeto que eu gosto de utilizar para dar resposta. E aí o método que eu quero trabalhar, get all, tá?
Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Beleza, isso mesmo. Então, get all, e em seguida eu trabalho, eu vou até copiar aqui e vou criar aqui, ó, get by ID. Então, são muito parecidos, tá? Só que um retorna tudo e o outro retorna apenas um registro. Então, teve alguém que teve problema nesse get by ID. Então, se eu não estou errado, acho que foi o Fernando. Um momento excelente para a gente tirar essa dúvida, viu? Vamos lá, então. O que eu vou fazer aqui? Int ID. É o parâmetro dele, certo? Vou construir primeiro o getAll, depois eu vou dar atenção para o outro. Então, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu preciso invocar o fakeDB. É a primeira coisa que eu faço, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar fakeDB. Ele não vai achar, e é de propósito mesmo, tá? Eu não quero que ache. Porque aqui eu posso vir aqui e dar Ctrl ponto e pedir para ele usar, ó. Adicionar esse usem lá em cima. Olha lá. Aqui. Feito. FakeDB ponto. Isso aqui é cliente, certo? Clientes. Então, clientes é o quê? É uma lista, né? Ó, list model. Olha lá, cliente pouco. Então, vamos lá. List de cliente pouco. Tem alguém me ligando agora. Só um pouquinho, gente. Me dá um segundinho, peraí. Era engano. Vamos lá. Cliente pouco, e ele já reclamou aqui que ele não conhece cliente, né? Deixa eu só ver que nome que eu usei ali atrás. Lista, perfeito. Lista recebe esse cara. Então vamos lá. Ele não conhece esse cara aqui. O que eu faço? Eu uso o Visual Studio para resolver o problema, tá? Eu passo o mouse por cima, ou eu uso Ctrl ponto e mando ele adicionar esse caminho, ó. Olha lá em cima. Adicionou aqui, ó. Ele parou. Ele está dizendo que FakeDB clientes não é método. Então eu tiro esse aqui e faço isso. Perfeito. Agora eu vou dar a resposta para ele. Já obtive os meus dados, certo? Vou dar a resposta. Return. Vou criar a minha resposta. Posso usar o objeto de request que faz isso para mim. Olha lá, ó. Request. Ele pega o objeto da requisição que foi feita. Então, request.createResponse para criar uma resposta do tipo HTTP response message. Muito bem. O que tem de parâmetro aqui dentro? Qual é a resposta que eu vou precisar criar? Bom, a resposta é a seguinte, ó. Você não vai colocar, não, é? Ótimo. HTTP status code ponto ok. É a primeira parte da resposta. E a segunda parte da resposta é o objeto que eu quero responder. No nosso caso é lista. Está feito o método getAll. Agora vamos ao segundo aqui. Ao segundo, ao de baixo. E agora quem tiver dúvida, quem teve dúvida na última aula, o momento de resolver é agora. Cliente pouco. Qual que foi a resposta que eu usei lá? Eu usei a palavra estado. Aqui eu vou usar a palavra cliente. Recebe FakeDB, que é o meu banco de dados falso, ponto clientes. E a partir daqui eu começo a usar a sintaxe chamada de expressão lambda. O Igor que está estudando C# já deve ter trompado com isso em algum momento. Quem está estudando C# também já deve ter visto isso aqui, tá? Expressão lambda, meus caros, nada mais é do que uma forma de se escrever SQL. Só que o SQL, ele é voltado para banco de dados relacional SQL Server.
E a expressão lambda permite você fazer pesquisa em qualquer tipo de coleção. Como assim qualquer tipo de coleção, professor? Vamos supor que você tenha uma lista de inteiros e você quer saber qual que é o maior número. A expressão lambda permite você fazer essa pesquisa sem aplicar os algoritmos de comparação que o professor Paulo deve ter passado para vocês lá atrás. Então, quer dizer, isso aqui nada mais é do que um atalho colocando pré-moldados aonde você deveria usar tijolo. Entenderam? Vamos em frente. Aqui eu posso usar o where, que vem lá do SQL, né, a cláusula de pesquisa, e aí eu vou criar um objeto que representa uma linha do meu banco. No nosso caso aqui, eu vou chamar de CLI. É um objeto, é uma variável. É como se eu estivesse declarando uma variável string, uma variável inteira. Só que aqui eu estou declarando uma variável que é do tipo cliente pouco. Muito bem. Aí o que eu faço? Eu coloco esse sinal aqui. Esse sinal significa tal qual. Então, como que você lê isso aqui? Seja CLI, uma variável qualquer, tal qual. Então, a partir daqui, eu começo a escrever a condição de pesquisa, tá? O que eu coloco? Bom, se CLI representa um objeto cliente pouco, então eu posso usar as variáveis ou as propriedades que tem dentro de cliente pouco para fazer essa pesquisa. Olha lá. CLI, ponto. Olha lá as propriedades dele, ó. Posso usar todas elas, ó. No caso, o que me interessa é ID. CLI ID seja igual a quem? Ao parâmetro do método que você está entrando aqui, ó. ID. Certo? Aí o que você vai fazer em seguida? Essa cláusula where, você concorda comigo que independente da resposta que o banco te traz, ele pode, dado uma cláusula de pesquisa, trazer nenhum registro, um registro ou vários registros. Certo? Então aqui você precisa dizer para ele, a partir desse momento, quantos registros você quer? Eu quero simplesmente o primeiro. Uso feature default. Feature default significa ou você traz o primeiro ou você não traz nada. Então ele cobre todas as possibilidades. Ou a cláusula where não achou e ele vai retornar nulo, ou a cláusula where achou o registro e vai retornar o primeiro que ele encontrar na reta. Certo? Pode reparar que o Visual Studio parou de dar erro aqui. Ó. Se eu não estou errado, Estado Controller também usa a mesma lógica. Muito bem. Agora a gente vai responder. A minha resposta é igualzinha a essa aqui, ó. Só que em vez de lista, isso aqui, ó, da resposta, do response, né? Eu vou colocar o que aqui? Cliente. Então, o que significa essa linha? Eu estou respondendo que deu certo. Olha lá, o que eu expliquei a respeito da resposta do servidor HTTP. A resposta é ok, HTTP 200, e o valor da minha resposta, ou a minha response, né, a resposta que eu vou dar para quem pediu, para o meu cliente, vai ser o quê? Uma instância de cliente pouco preenchida. Ou, se ele não encontrar isso aqui, nulo. Ah, entenderam? Alguém não entendeu o que eu fiz? Fale agora. Todo mundo entendeu? Posso seguir em frente? Então vamos lá. O que está faltando agora? Bom, está faltando primeiro identificar cada uma das minhas solicitações. Então, o que eu preciso especificar? Primeiro, qual é a rota para esse cara? Aqui em estado, eu usei root prefix API/estados. Aqui eu vou usar root prefix API/
clientes. Eu estou usando no plural. Se você quiser usar singular, use, mas tem que ser tudo igual. Ou é tudo plural ou é tudo singular. Misturar não pode. Tá? Então, vou definir rota para esse cara aqui também. Route. E a rota dele é get barra. Só isso. Pode reparar que foi a mesma rota que eu defini aqui. Ó. E por um acaso, aqui é a mesma rota que a gente definiu no outro. Então, repara que está tudo muito parecido, né? Essa é a vantagem de escrever usando boas práticas, tá, gente? O código fica muito mais limpo, fica muito mais identificável, né? De você bater o olho, você já percebe, eu sei que rota é essa aqui. De olhar, você já resolve o problema, entendeu? É muito mais fácil de você entender a particularidade. Aí eu coloco aqui get barra. E eu preciso identificar que esse cara aqui, ó, vai vir na rota. Então, o que eu preciso dizer? Primeiro, aqui dentro, eu preciso dizer da onde que ele vem. Onde ele está? Ele vai vir na URL, né? Então, eu coloco from URI. Então, ele faz parte do resource. Faz parte do caminho que o usuário está fornecendo para obter a informação. Ele faz parte da rota. Muito bem. E aqui dentro, eu preciso dizer também. O que eu faço? Eu coloco chaves. Muito bem. Eu coloco o nome do parâmetro, ID, 2 pontos, e o tipo dele, ó, int. Aí alguém pode perguntar, professor, tem variação nisso aqui? Eu posso usar todos os tipos do C Sharp? Quase todos. Mas o mais interessante, se isso aqui for string, em vez de ser inteiro, você não precisa colocar aqui, tá? Porque string já é nativo. Ele já aceita. Só que se você colocar aqui como sendo inteiro, você tem que especificar aqui também. Se você colocar aqui como sendo double, você tem que dizer aqui também. Float, também. Datetime, também. Um objeto customizável, um objeto meu, uma coisa que eu fiz, uma classe que eu fiz, eu posso colocar? Pode. Não é recomendável. Mas você pode fazer isso. Tá? Não faz parte da boa prática. Muito bem. Definindo a rota para os dois get, vamos para o próximo passo. Eu vou identificá-los para o servidor. Eu preciso fazer isso? A Microsoft diz que não. A boa prática diz que sim. Eu prefiro a boa prática. Então eu venho aqui, coloco http get. E eu forneço aqui embaixo a mesma coisa, ó. http get. Perfeito. Pronto. A nossa controller está preparada para rodar. Vou salvar ela. Vou buildar tudo de novo para ver se está tudo ok. Vou olhar aqui o error list, ó. Nenhum erro. Está tudo certinho. Tá? Até esse momento, tá tudo certo? Alguém tem dúvida? Se alguém tem alguma dúvida, por favor, fale, senão vou continuar. Muito bem, vou continuar então. Qual que é o próximo passo? Eu preciso botar isso aqui para rodar. Certo? Eu preciso botar isto para rodar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó, em execução, usando o Internet Explorer. Tá? E eu vou deixar ele rodando. Ele vai abrir a tela de navegador. E vocês vão se lembrar que lá, que por aqui não dá para mostrar a tela de navegador, tá? Mas vocês vão lembrar que ele mostra uma tela dizendo que deu erro, né? Deu um forbidden aqui. Deixa eu mudar aqui a visualização para vocês poderem ver, tá? Ó, eu vou parar de compartilhar o Visual Studio e eu vou compartilhar a tela do Internet Explorer. Mas não tem view não, né? Não, o serviço não tem view. Tá? Isso é importante, tá, Igor? Serviço não tem view.
tá? Não é um site. Isso é um serviço. É um web application. Certo. Muito bem. Vamos continuar então. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar a minha atenção para aquela outra aplicaçãozinha que a gente estava usando para testar, né? Eu vou usar o Postman. Por favor, abram aí o Postman. Deixa a API rodando, não para ela não, tá? Deixa o Visual Studio rodando aí. Eu vou abrir o Postman. E aqui, se alguém teve alguma dúvida de execução do Postman aqui, a hora de resolver é agora, tá? Vamos ver. Muito bem. Vamos pro Postman. Só um minutinho. Aqui. Vamos lá. Postman. Cadê o Postman? Postman. Achei. Muito bem. Agora estamos enxergando o Postman. Eu tenho aqui a requisição que eu fiz por uma outra aula, tá? Eu vou criar uma nova. Não vou salvar essa aqui, não. Ó, criei uma nova. O que eu preciso saber? Por que eu precisava do Visual Studio rodando? Eu preciso compor a minha rota. Tá? E como é feita a composição da rota? Primeira coisa, eu vou lá no Internet Explorer e eu pego o caminho do servidor que ele está usando. É esse aqui, ó. No meu caso, ele está apontando para o localhost na porta 32092. Na sua máquina deve ter uma outra porta aí. Tá? Você pega isso aqui lá do Internet Explorer, da barra da URL do Internet Explorer. Além disso, eu preciso olhar lá no Visual Studio e pegar a rota de clientes. No nosso caso, a nossa rota de recurso é essa aqui, ó. API/clientes. Tá? Em seguida, eu coloco aqui uma barra, eu não ponho nada, o verbo que eu estou usando HTTP aqui, ó, é o get, vou manter com ele, vou ficar usando ele, e eu vou apertar o botão send. Resultado, não foi encontrado. Opa! Isso é um FTP? É o quê? FTP? Esqueci como que fala. Não, isso é um caminho de servidor, tá? A gente está usando ele. Ah, tá, peraí. Desculpa. Já sei o que deu errado aqui. Eu tenho que colocar o caminho da rota do método, certo? Get. Eu posso colocar uma barra aqui ou não. Aí vai a gosto do freguês. Isso. Faltou eu colocar o nome do método, né? Eu usei o recurso, mas não pus o método que eu quero usar. Agora, alguém pode perguntar para mim, mas professor, esse get aqui tá certo? Depende daquilo que você pretende fazer, tá? No nosso caso, como é um caso didático, a gente pode usar dessa forma. No futuro, a gente pode começar a subir os degraus lá do RateOS e mudar isso aqui para outra forma. Trabalhar de um outro jeito completamente diferente, tá? É possível? É possível. Mas aqui, por enquanto, está funcionando muito bem, porque eu coloco o get do cliente e se eu quiser, por exemplo, o número 3, eu venho aqui na frente, ó, clico send e ele funciona. Então, quer dizer, a nossa API está rodando bem. Tá? Todo mundo rodou? Igor, você conseguiu fazer ele funcionar? Ih, professor, só tô só olhando. Ah, tá. Tem alguém Eu só olhando rodando? pra copiar. Beleza. Tem alguém rodando? Você tem que ficar gravado e disponível. Porque o Aragi fez uma aula ontem no Teams e não deu pra ver de novo. Não, fica tranquilo que isso aí a gente já está sabendo já.
E os professores já foram informados desse problema, já vai colocar disponível, tá? Ok, professor. Beleza. Alguém tá executando junto comigo? Não? Muito bem. Então tá, vamos às dúvidas. Quem tem dúvidas até agora? A hora de falar agora. Eu vou construir agora uma outra... Tá me ouvindo? Oi, fala, Michael. O senhor vai subir pra gente esse código aí pra gente estar estudando? Como é que vai ser? Vou colocar esse código lá no repositório também. Tá? Mas como faz parte do relatório, vocês vão ter que fazer o de vocês e mandar para mim. Tá? Assim como foi feito... assim como foi feito no último. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Gente, no último relatório, ninguém mandou nada para mim. Tá certo? Vocês não mandaram mesmo? Porque eu lancei as notas e ninguém da turma de vocês entregou o relatório. Eu fiquei extremamente preocupado. Falei, não, tem alguma coisa errada. Que relatório Fala, é esse que você feito? Da última aula. Não, da última aula, no final do vídeo, tá lá no enunciado do PDF lá, inclusive, o mesmo PDF tá lá no grupo de vocês, lá no Drive, que fala a respeito do relatório da atividade da última aula. Nenhum de vocês entregou. Então, gente, lembrando vocês, tá? A coordenadora tá de butuca em cima da gente, tá? E o não entregar relatório, mais uma vez vou lembrar vocês, o não entregar o relatório significa ausência na aula e 0 de atividade para aquele dia, tá? Então, esses 100 pontos aí pode fazer falta lá na frente, hein? Tomem cuidado com isso. Bom, o que eu vou fazer agora? Para complementar aqui, eu vou colocar a tela do Visual Studio de novo e eu vou parar o Visual Studio. Eu vou fazer agora a controller para fornecedor, tá? Nos mesmos moldes da outra que eu fiz, tá? Vai lá. Fornecedor, muito bem. Eu posso até copiar e colar isso aqui. Olha, não é uma boa prática, mas posso. Tem que tomar muito cuidado quando fizer isso, tá? Porque as instâncias aqui são diferentes, tem nomes diferentes, né? Tem que tomar cuidado com isso. Nada impede de você fazer. Se você tiver bastante atenção no que você está fazendo, usando o Visual Studio, ele vai resolvendo os problemas, tá? Aqui já está ok. Esse método aqui já ficou redondinho. Tirando esse aqui, né? Esse aqui está errado. Fornecedores. Okay. Aqui, o que eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou trocar esse cara aqui. Fornecedor. Muito bem. Aqui ele vai dar erro mesmo. Estou esperando que dê mesmo. Muito bem. Em vez de ser CLI, eu vou colocar for n. Forne. Vou fazer o Visual Studio tocar para mim aqui por dentro. Beleza. E aqui, em vez de ser cliente, eu vou colocar fornecedor. Aqui eu vou colar a palavra fornecedor. Pronto. Repararam que, porque eu construí de uma forma redondinha, ficou muito fácil de adaptar o código para usar em outro lugar? Essa é a facilidade do Clean Code, senhores. É a possibilidade de você poder montar um negócio e depois
copiar o que você montou para outro método, ajustar só o que precisa e botar para funcionar. O que está faltando aqui? A rota. Pegar a rota aqui, eu estou usando a palavra fornecedores. Fornecedores. E agora eu vou botar para rodar de novo. Acredito eu que está tudo certinho. Não vejo erro nenhum. A minha API está rodando. Eu vou mudar meu compartilhamento para vocês poderem ver o Postman. Tá? Vou botar o Postman para rodar aqui. Ó, pronto. Já coloquei a tela do Postman aí. Muito bem. Vou criar uma outra request aqui, tá? Vou copiar o mesmo endereço, trocando a palavra clientes pela palavra fornecedores. Ó. Fornecedores. Muito bem. E aí eu vou executar. Tá aqui a minha resposta. Razão social, bonitinho. Os 5 fornecedores que eu tenho em formato JSON. Perfeito. Se eu quiser o número 4, por exemplo, eu venho aqui, executo e pego o número 4, que é o Deltano. Perfeito, minha API está rodando perfeitamente bem. Tá? Muito bem. Deixo aberto de novo para dúvidas. Quem quiser sanar alguma dúvida, fale agora, por favor. Senão, eu vou voltar para a apresentação para a gente encerrar a aula. Muito bem. Vamos, então, para a apresentação, para eu poder encerrar a aula com vocês hoje. Está aqui. Então, o que eu quero de vocês no relatório para ser entregue hoje é terça? Vocês têm até... Eu estou dando 72 horas para esse relatório, tá? Imaginando que é todo mundo em casa, tomando cuidado com esse negócio de Covid, essa coisa toda que está acontecendo. E está todo mundo trabalhando em home office, como eu estou. Então, o tempo é curtíssimo quando você está em home office em casa. Então, eu estou dando 72 horas para montar o relatório, tá? Baseados nos conceitos acreditados, eu quero que vocês revisem o código que foi feito, o código de vocês, considerando as boas práticas vistas e os conceitos aprendidos. Você vai preparar seu código, semelhante ao que eu postei na última aula. Se tiver dúvida de como fazer, tem um vídeo no YouTube que explica. Mas, em termos, você entrar na pasta da sua aplicação e apagar a pasta BIM e a pasta BJ. Lembra disso? Lá em PO1 a gente teve esse problema. Tinha que mandar o código compactado, vocês não conseguiam compactar. O que você tem que fazer? Entrar lá dentro, apagar a pasta BIM, apagar a pasta OBJ, voltar um nível de pasta e apagar uma outra pasta chamada Packages. De 40 mega, o teu programa cai para 15K. É absurdo, mas é verdade. Tá? Muito bem. E aí, feito isso, eu quero que vocês coloquem também uma definição no relatório, no corpo do e-mail. Eu quero que você coloque a definição de singleton. Aquele recurso que nós estamos utilizando, ele é um design pattern. Eu quero que vocês pesquisem e coloquem o que significa o singleton, tá? E aí vocês vão mandar para mim com esse cabeçalho aqui, ó. ADS, a atividade, a data 2020-03-31. Até quando? Sexta-feira, dia... dia 3 de abril, tá? Até às 11h59 da noite. Acredito eu que dê tempo suficiente para fazer. Tá? Lembrando também que vocês têm o esboço para entregar. Lembra disso? Vocês têm o esboço do trabalho para ser entregue. O tema que vocês escolheram e vocês têm o esboço para me entregar. Se eu não estou errado, vocês têm que entregar essa semana. Tá? Se me falha a memória, era hoje. Mas eu vou dar um crédito porque a gente está em home office, então
Vou dar um crédito para vocês. Mais uma vez pergunto, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar agora? Não? Beleza. Então, Professor. eu vou dar... Oi, fala. Eu tô chegando de paraquedas agora, que o meu pai faleceu e eu tô chegando de paraquedas agora aqui. Ixi. Eu vou dar uma revisada, depois eu posso tirar dúvida com o senhor? Pode, Walter, mas eu tô atendendo de acordo com a demanda e com a possibilidade, tá? Porque eu tô em não, home office, eu tô em home office em casa e eu tô em home office, né? Home office em casa é um pleonasmo gigante. Complicado, Eu tô em hein? home, eu tô em home office e eu tô dando aula também em home office, então dentro da possibilidade eu atendo. Você manda sua dúvida, na hora que tiver um tempo disponível, eu respondo para você. Tá. O senhor Tá? tem algum vídeo no YouTube que o senhor pode indicar para a gente dar uma assistida? Eu tenho a última aula que foi publicada no YouTube, que explica isso aqui passo a passo. Ah, tá. Tem uma aula inteira que explica isso aqui. Tá. Tá no endereço no AVA? Tem endereço no AVA e tem endereço no grupo do WhatsApp também. Ah, tá. Eu vou dar uma olhada aí. Né? Oi? Canal do Lisão, né? Isso. Tá lá, o canal do professor Luizão. Ah, tá. Eu vou Beleza? dar uma... Porque eu tô chegando agora e eu tenho que me inteirar com esse assunto aqui. Não, beleza. Tudo bem. Não tem problema não. Professor, como você vai disponibilizar esse vídeo aula? Então, essa videoaula, nós estamos sendo instruídos a fazer o quê? Eu estou baixando essa videoaula e a gente está vendo com a Croton de colocar hospedado nos nossos servidores. Mas eu falei com a Adriane, eu estou querendo jogar essa videoaula no YouTube. Porque é muito mais fácil de assistir por lá, né? É muito mais fácil, muito mais simples de vocês assistirem pelo YouTube. Lá você tem a comodidade de assistir no smartphone, assistir na TV, em qualquer lugar, né? Intuitivo. É muito mais tranquilo. Então, eu vou conversar com ela e vou acertar esses detalhes, tá? Bom, gente, eu agradeço a vocês a vinda até aqui. O PDF vai estar no Drive, bem lembrado. Além dessa aula, também está disponível também. Eu devo colocar no YouTube, como eu falei, né? Para que todo mundo possa assistir, tá? Me coloca à disposição. Quem tiver dúvidas, não deixa para tirar a dúvida depois. Faz como o Walter. Tem problema. Todo mundo, a gente sabe que tem problema, mas não deixa a dúvida passar. Manda o relatório. Vocês foram com 0 no último relatório. Esses 100 pontinhos podem pesar lá na frente, vocês sabem disso. Teve colega de vocês que reprovou por menos que isso. Então, tomem cuidado, tá? Façam os exercícios, as atividades nesse período de home office. Eu sei que é um saco, mas vamos lá. Vamos dar o gás aí, porque se tudo correr bem, brevemente a gente vai estar junto de novo, assistindo aula, né, na sala de aula, vai ficar bem mais fácil. Uhum. Ô, professor, home office para quem tá podendo, viu? Nós estamos de plantão. Vocês estão de plantão? Não tem moleza pra gente não, rapaz. É complicado, bicho, é complicado, eu sei. Tem muita gente passando perrengue, eu sei como é que é. Mas tá bom, gente, eu agradeço muito a vocês, tudo de bom. Por favor, se cuidem. E se tudo correr bem, brevemente a gente está tendo aula no laboratório. Vai ter o laboratório está sendo o laboratório está sendo preparado exclusivamente para a gente usar. Tá? Vai ter um Visual Studio instalado, tudo redondinho, perfeito para a gente revisar tudo isso aí e se preparar para a prova. Beleza? Um grande abraço para todo mundo. Oi? Professor, eu recebi um e-mail, não sei se é verdadeiro, porque até no nosso web, o nosso web do órgão lá tá vindo, estão invadindo. Parece-me que veio um comunicado que nós vamos retornar dia 30/4 pela Uniderp. O senhor está sabendo? Não, porque se fosse o caso, a Adriane tinha mandado para mim. Porque a gente está em contato direto, a gente está em reunião. Geralmente, os professores estão fazendo reunião 2, 3 vezes por semana.
Tá? E na última reunião, foi ontem, ela não falou nada disso, não. Então, Tá? eu Não recebi tem... um e-mail falando que possivelmente é só 30/4 que nós iremos retornar. Então, até agora não tive nenhuma informação disso, não. Provavelmente os professores devem ficar sabendo disso. Tá? Mas se isso acontecer, já posso adiantar para vocês que provavelmente as provas sejam adiadas. Tá? Eles não vão fazer as provas agora, as provas vão ser adiadas provavelmente mais para frente. E aí a gente vai ter que dar um jeito de encaixar tudo isso aí para fazer funcionar. Mas fiquem tranquilos, vamos fazendo a nossa parte aqui, que eu garanto para vocês vai dar tudo certo. O Beleza? pessoal do curso de gastronomia lá da Agrária não tem nem previsão quando que vai começar as provas deles. Foi tudo adiado. Então, os nossos, até agora, a gente não recebeu nenhuma instrução. Então, a princípio, toda vez que o aluno pergunta, eu respondo: olha, não sabemos de nada por enquanto. Não tem nada oficial, não chegou nada para nós oficial. Então, enquanto a reitoria não se manifestar, eu não posso dizer para vocês que vai ter ou não vai ter. Posso adiantar o seguinte: se o nosso isolamento se estender além, né, do mês de abril, as provas vão ser adiadas, com certeza. Não vai ter prova. A prova vai ser lá para o final de maio, por aí. Tá? Para que ninguém seja prejudicado. O que, na minha opinião, tá certo. Tem que ser feito assim mesmo. Tá? Mas aí é o professor Luiz falando. Eu não posso exprimir a opinião da reitoria ou da Croton. Quem fala é a instituição. Então, a última palavra é a da instituição. Se a reitoria falar, não, a gente vai ficar até dia tal, eles falaram... Não, por mais que as aulas sejam boas pela web, a gente ainda fica com dúvida, porque na prática a gente não consegue acompanhar com o Visual Studio e acompanhando o exemplo do senhor na tela. A gente não consegue dividir. Né? Então, ou a gente presta atenção, ou você vai ouvindo e fazendo, mas aí é complicado, né? Eu tiro por hoje que eu tive a primeira aula com o senhor aqui. Nesse ponto, talvez o vídeo lá no YouTube ele pode ajudar mais, viu? Sim, porque você pode pausar. Isso. Você vê determinada coisa, você pausa, faz, aí você continua. Eu entendo esse ponto de vista, tá, gente? Fica tranquilo. Eu vou fazer de tudo possível para postar lá. Se tudo correr bem, eu posto lá e eu já aviso vocês pelo WhatsApp que o vídeo vai estar distribuído, vocês vão poder acessar. Beleza? Beleza. Então tá. Gente, um grande abraço para vocês, então. Vou encerrando por aqui. Tá? Só. Falou, então, tudo de bom para vocês. Até semana que vem. Certamente. Até mais, professor. Bom final de semana para o senhor. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tudo de bom.